Eu participei de alguns passeios na escola quando eu era criança, mas o que mais me marcou foi o que eu fui para a Cidade do Livro, aqui em São Paulo, que é um lugar bem lúdico sobre livros e é específico para crianças. Depois, no final do passeio, a gente podia comprar alguns livros e as minhas colegas foram loucas, sedentas para a sessão de princesas. E eu fui comprar o livro de dinossauro, porque eu era obcecada por dinossauros naquela época. Mas olhando pra trás hoje, eu percebo que, para além de eu gostar muito de dinossauros, eu me identificava muito mais com lugares que não tinham princesas do que com lugares que tinham princesas, porque as princesas clássicas não me representavam, eu não me identificava com elas. E essa foi uma identificação que só veio acontecer em 2009, quando a Disney lançou A Princesa e o Sapo. Eu olhei pra Tiana e pensei, ia lá, igual eu. Oi, gente, meu nome é Lilian, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Amélia. Eu sei, eu demorei pra caramba pra trazer o segundo episódio, mas eu prometo que eu vou diminuir o espaço, esse intervalo gigantesco entre cada um dos episódios. É que o assunto de hoje, pra mim, é um assunto complicado de falar porque eu vou querer falar muito. Então, eu não tava conseguindo segurar eu mesma, entendeu? Tava difícil controlar, mas hoje veio aí. E não sei se ficou muito claro pela introdução, mas a gente vai falar sobre representatividade. Pra mim, pessoalmente, né, óbvio, eu acho que 90% do que eu vou estar falando aqui sempre vai ser de um ponto de vista muito pessoal. A representatividade, ela aparece como uma coisa similar à possibilidade. Isso porque eu acho que quando a gente se vê representado em determinados espaços, a gente começa a pensar que talvez seja possível nós estarmos naqueles espaços. Bora de exemplinho? Bora de exemplinho. Eu nunca tive dúvidas de que eu ia fazer o ensino superior. Nunca, sim, nunca me passou pela cabeça, ai, nossa, acho que eu nunca vou conseguir fazer por conta disso, disso, daquilo. Não, sempre foi muito claro pra mim que eu ia fazer o ensino superior, não só pelo incentivo que eu recebia dos meus pais em questão de estudo, mas porque eu cresci vendo meu pai estudar na faculdade. Ele fazia faculdade à distância, né, EAD, e eu via ele estudar todas as noites, eu via ele passar finais de semana fazendo o trabalho da faculdade com os colegas. Então, de uma forma ou de outra, ele serviu muito como um exemplo de que aquele espaço também era para mim. Eu não tive dúvidas de que eu podia ocupar esse espaço, né, numa instituição de ensino superior. E é claro que eu destaco aqui mais uma vez que eu, dentro desse universo de pessoas pretas, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque a maior parte do tempo que eu estudei em escola, eu estudei em escola particular. Quando eu não estava em escola particular, eu fui para pública, mas era federal para fazer técnico, né, junto com o ensino médio. Então, assim, eu sei que é um ponto fora da curva ainda, infelizmente. E mesmo que eu tivesse acesso a esse estudo, eu imagino que se o meu pai não tivesse me dado esse exemplo, que eu acho que esse foi o maior incentivo que ele pôde dar pra mim nesse sentido, eu acho que eu não teria me sentido tão confiante a ponto de nunca questionar a minha presença dentro de uma instituição de ensino superior. E no episódio anterior eu comentei, né, que praticamente a minha vida toda eu fui literalmente a cota preta das turmas nas quais eu estudei. Seja na escola, seja no curso de inglês, seja no curso de espanhol, era praticamente eu. Então, o meu despertar como uma pessoa preta, ele demorou muito a vir. Ele começou a surgir quando eu entrei na faculdade, de fato. E aí eu comecei a fazer uma cobrança muito intensa em mim sobre não estar ativa no movimento negro, não tá movimentando, não tá saindo de casa, não tá indo pra rua, participando de protestos, fazendo coisas, escrevendo manifesto. Eu me sentia muito culpada, eu me sentia como se eu não estivesse fazendo nada por ninguém. E eu queria fazer alguma coisa, né? Eu queria sentir que eu era útil para as pessoas. Aí uma amiga minha virou pra mim e falou assim: Lilian, você tá cursando ensino superior numa das melhores faculdades públicas do Brasil. O simples fato de você estar aqui já é muita coisa. E aquele dia, assim, ó, explodiu minha cabeça. Eu falei, nossa, real, né, menina? Porque eu me inspiro no exemplo do meu pai estudando na faculdade. E outras pessoas vão olhar pra mim e falar assim, olha, que doideira, essa menina preta fazendo faculdade federal, menina. Ah, se ela pode, eu posso também, né? Isso pra mim se tornou uma coisa muito importante dentro da minha história, sabe? E eu ainda tenho um agravante, né? Que eu ainda fui pra arte, né? Que eu sou restauradora de bens culturais. Cara, esse é um setor da sociedade que ainda é muito elitizado. E a gente pode fazer um episódio pra falar só sobre isso. A minha mãe sempre me levou muito em museus aqui em São Paulo pra eu conhecer os lugares. E eu me apaixonei pelo Museu do Ipiranga. Eu tive a minha fase de obsessão pela família real brasileira. Eu achava fascinante a ideia de ter um lugar onde as pessoas moravam, tipo o que tinha na Europa, sabe? Ai, a cabeça da criança, gente.
completamente louca, mas eu achava, assim, sensacional, e eu me apaixonei pelo Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, e decidi que eu ia trabalhar com coisa de museu. Mas é muito doido, porque eu batalhei por isso por muito tempo, né? Se a gente for contar o período em que eu me apaixonei de fato pelo museu, que eu decidi que eu queria trabalhar com isso, e a minha formação foram mais ou menos 12 anos. Quando eu terminei, eu ainda consegui participar da restauração do museu, né? Do museu não, eu ajudei por um período muito curto de tempo, voluntariamente, na restauração daquele quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo, que tá lá no museu. Parece que depois que eu fiz isso, eu encerrei o meu ciclo com esse museu, porque ele não me representa mais. Tipo, é um lugar importante pra gente, enquanto nação, né? Afinal de contas, conta um pouco da história do que nós somos, né, de Brasil, onde as coisas começaram a acontecer e tudo mais, mas ainda assim tem muito pouco de mim lá dentro. Os artefatos que estão em exposição, eles são artefatos de pessoas ricas, que normalmente eram senhores de pessoas escravizadas, que é uma realidade completamente diferente do que eu tenho na minha vida, na minha história e na minha ancestralidade. Então, por mais que eu ainda ame de paixão aquele lugar, sempre que alguém quer ir lá, eu falo, gente, quer que eu vá junto? Eu vou, adoro ser guia turística daquele lugar. Eu acho lindo, eu sou apaixonada, adoro andar no tapete vermelho. Mas o que eu tenho hoje com aquele museu é mais uma relação afetiva do que de identificação ou qualquer coisa do tipo. E, infelizmente, essa é uma coisa que acontece com, sei lá, a maioria dos museus que a gente tem no nosso país. Ainda que a gente esteja mudando, que pessoas pretas estejam ocupando esses espaços, a arte ainda é muito elitizada. Muito dificilmente a gente se encontra nesses espaços representados de uma maneira que a gente gostaria de ser representado, né? Porque, infelizmente, a gente é cercado muito sobre essa questão de sofrimento, né? De tudo que nossos ancestrais passaram, que não me entendam mal. Eu acredito, sim, que a gente tem que falar dessa história, mas a gente não pode falar só dessa história, porque o povo preto não é só sofrimento. E aí, por conta dessa minha dificuldade de identificação com museus e com as coisas que estão expostas dentro de museus, eu acabei indo para um lado um pouco diferente dentro da restauração, que foi estudar a arte urbana. E eu lembro que na época muita gente elogiou, falando assim, nossa, você foi para um lugar arriscado e que não sei o quê. Só que pra mim pareceu um lugar seguro, porque era um lugar onde eu me identificava um pouco mais. Ah, mas você faz grafite? Não faço ainda. Às vezes vem aí. Eu vou fazer um resuminho aqui pra vocês, e aí, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o meu trabalho e sobre arte urbana de uma forma geral, a gente pode conversar e talvez fazer um episódio só sobre isso. Mas uma das partes mais importantes pra mim da arte urbana que pegou muito é o contexto histórico onde ela surge, que foi lá nos Estados Unidos, né, como o que a gente tem hoje, né, com o movimento do hip hop e tudo mais. Ela cresce mais lá e tem como iniciadores desse movimento pessoas que são marginalizadas dentro da sociedade, ou seja, pretos, pobres e latinos. E aí eu me identifico, né? Me identifico que eu sou preta, pobre e latina. E existe toda uma filosofia no começo, né? Hoje também, mas era uma coisa muito forte no começo, que era de você marcar território, de você mostrar que estava ali. Então, muito do que acontecia da arte urbana era basicamente a galera escrevendo o nome deles pela cidade. Aí o pessoal começou a subir prédio e pichar nos prédios e vamos botar nosso nome. Me conquistou muito aí. Comecei a me ver dentro da sociedade a partir da arte urbana. E olha que eu tinha muitas críticas antes, tá? Eu tinha muitas críticas antes. É aquele velho negócio da gente não gostar daquilo que a gente não conhece, né? Nunca experimentou, não sabe se gosta. Então experimenta pelo menos. Então, né? Se a gente entende um pouco das coisas, a gente muda a nossa percepção. E assim, eu iniciei a minha pesquisa voltada, né, para arte urbana dentro do meu TCC na graduação, e eu continuei ela durante o mestrado. Por mais que meu mestrado tivesse como objetivo principal encontrar uma forma de preservar a arte urbana, de contar essa história para outras pessoas, o cerne principal da minha questão é o lado social. E aí a gente volta de novo para a questão da representatividade, que além de atuar como uma possibilidade, né, de mostrar pra gente lugares onde a gente pode se encaixar, lugares para onde a gente pode ir, ela também nos insere nessa sociedade. E aí eu vou pedir desculpa porque eu vou citar ele de novo, né? É a minha referência que eu usei pra caramba na minha pesquisa. Então pode entrar, Walter Benjamin. Lá nas teses sobre o conceito de história, o Walter Benjamin ele fala que é importante que a história como um todo seja contada, porque isso ajuda a elevar o moral das pessoas e o sentimento de pertencimento. E com o sentimento de pertencimento na sociedade, a gente sente mais vontade de viver,
basicamente. E aí inclui tudo, né? Fazer todas as coisas que a gente precisa, as coisas que a gente gosta e também lutar pelas coisas que a gente ainda não tem. E isso colabora diretamente para a construção de uma identidade. Ó que louco! Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Vem comigo, não, vem comigo. Parte do processo do que a gente viveu, né, do que o nosso povo, que as pessoas pretas, os nossos ancestrais viveram por mais de 300 anos, vem de vamos tirar a identidade dessas pessoas. Nem como pessoas, muitas vezes, a gente era tratado. Todo o processo de escravidão, ele vem desse lugar de você diminuir as pessoas, né, de você desumanizar as pessoas. E quando você se dá conta que você só é um mero objeto mesmo, uma engrenagem desse relógio que é o universo no qual a gente está inserido, você fica desmotivado mesmo, né? E é muito complicado você querer fazer as coisas, você querer chegar em lugares se você não sente vivo, se você não se percebe como um indivíduo. E é muito doido como esse processo de você encontrar representatividade nos espaços, ele traz essa coisa do coletivo, né? Que você passa a fazer parte de alguma coisa, de uma comunidade maior, mas ao mesmo tempo você começa a se descobrir como pessoa. Porque ao mesmo tempo que desumanizaram as pessoas pretas ao longo desses anos de história, também designaram pra gente espaços dentro da sociedade. E por muito tempo, muitas pessoas se mantiveram e ainda se mantêm nesses espaços restritos porque não veem a menor possibilidade de ocupar outros espaços. Gente, olha o verso fechando. Então hoje, para mim, a representatividade não é só sobre eu me enxergar no coletivo, eu fazer parte de um grupo, mas eu conseguir enxergar quem eu de fato sou, para além do que as pessoas esperam que eu seja baseado nos meus fenótipos, na minha raça, na minha classe social. E eu não tô falando assim que todo mundo tem que se esforçar ao máximo e sair se desesperando e fazendo as coisas para conseguir chegar em lugares, porque eu acho que a gente também precisa ter cuidado com nós mesmos. Eu tô com um projetinho de conhecer pelo menos 10 novos museus em São Paulo que eu não conheço ainda. E o primeiro dessa lista dos que eu ia conhecer, que vou conhecer ainda, né, que eu só conheci um, foi o Museu das Favelas. Ele é um museu super recente aqui em São Paulo. Ele ficava num outro lugar, se eu não me engano, e agora ele mudou pro pátio do colégio, que é literalmente o lugar onde São Paulo nasceu. Sabe, onde a cidade começou. E eu acho isso muito interessante. Dá pra fazer uma conversa só sobre isso, mas eu quero contar um pouco sobre a minha experiência lá dentro. Eu não cresci em comunidade, eu não cresci em favela. Eu cresci no interior do Pará, que é uma realidade completamente diferente do que a gente tem aqui em São Paulo. Mas a minha família é da Zona Leste, do extremo leste, ou Zona Leste, como algumas pessoas dizem. Então eu tenho essa conexão e tenho identificação por outros motivos também, como, por exemplo, a negritude. Quando eu entrei no Museu das Favelas foi literalmente a primeira vez que eu entrei numa instituição de arte, salvaguarda de história, que eu me identifiquei. E eu não tinha visto nada ainda. Eu só tava lá dentro. E aí já fica aqui a minha primeira indicação desse episódio, que é o Museu das Favelas, se você mora em São Paulo ou tá passando por São Paulo. Tem muitos elementos pra gente se identificar, né, voltados pra arte, pra música. Mas eu queria destacar aqui uma exposição que tá acontecendo até o dia 31 desse ano, 2025, que é sobre os Racionais MCs. Eu confesso aqui que eu queria ser uma ouvinte assídua de Racionais, mas infelizmente eu não sou, mas eu sou extremamente apaixonada pelo Mano Brown, eu sou viciada no podcast dele. E pra mim foi muito legal ter essa experiência de conhecer um pouco mais sobre a história deles como um grupo, né? E pra mim o ponto mais legal dessa exposição foi um negócio de identificação bizarro que aconteceu comigo lá dentro. Em um determinado ponto, eu acho que um pouco depois de falar das mães, tem um painel onde tem uns DNAs deles, tipo, os lugares de onde vieram as pessoas antes dos 4. E, curiosamente, um tempo atrás eu tinha conversado com meu pai, tipo, uns 3, 4 anos atrás, tava falando quanto me chateava o fato da gente não saber de fato de onde a gente é. Eu não sei se vocês têm isso. Nossa, eu vou meter um puta parênteses aqui do nada. Mas me incomoda muito, sabe? Acho que às vezes um pouco mais do que deveria. O fato da gente não saber de onde a gente vem, com certeza. Porque é o apagamento de uma história, né? E, enfim, não tinha-se essa preocupação de que, essas pessoas vão querer saber de onde vieram, porque eles não estavam nem aí, né? Como eu falei um pouco antes, houve essa desumanização, então irrelevante essas informações. Mas eu tenho muita inveja de quem tem
toda a árvore genealógica e sabe que o bisavô veio de sei lá da onde, no navio sei lá do qual, sabe? Eu não tenho isso. E aí cheguei falando isso pro meu pai, que não sei o quê, e aí comentei que existem essas empresas que fazem testes de DNA, né, pra conseguir mapear mais ou menos de onde as pessoas são. E meu pai pagou pra eu fazer. E pra mim foi muito importante, não me agregou oficialmente nenhuma informação nova, porque a gente sabe de onde foram trazidas as pessoas escravizadas, e é basicamente essa informação que eu consegui através desse teste. Mas quando eu cheguei lá na exposição e tava mostrando o DNA deles, na mesma hora eu abri o site e fui procurar o meu. E eu passei uns 10, 15 minutos na frente daquele painel, porque eu tava vendo o quanto eu era semelhante aos meninos. Eu chamando os caras de mais de 50 anos de meninos. Ai, Lilian! E foi muito gostoso, sabe? Porque foi um pouco além da aparência, um pouco além da história. Não sei explicar, gente. Rolou um negócio ali. Eu não lembro se eu tirei foto desse painel, mas se eu tiver tirado, eu vou colocar a foto no carrossel desse episódio. E vocês vão dar uma olhada, né, pra quem não tá em São Paulo. E quem tá em São Paulo, pelo amor de Deus, vai lá ver, tá? Obrigada. É muito doido porque esse negócio de adquirir consciência racial é uma coisa que muda a nossa percepção do mundo pra sempre, né? Tem uma galera que brinca de ser IBGE. Ah, entrei em tal lugar e aí fiquei contando quantas pessoas pretas tinham lá. Eu gosto muito de fazer isso em alguns casos, às vezes eu não faço pra não ficar triste, mas, por exemplo, quando eu vou no teatro municipal e eu vejo que tem uma pessoa preta num papel principal de uma ópera, nossa, eu saio assim, extasiada. Eu mando mensagem pra pessoa falando, nossa, você tava arrasando, foi ótimo te ver cantar lá, que linda que você tava. Então, eu acho que assim como a gente incorpora esse lado IBGE, a gente também deve incorporar um pouquinho essa questão de busca de representatividade, porque nem sempre é uma coisa natural e orgânica que vem pra gente, especialmente nessa era de algoritmos. Então, o ideal é que a gente se eduque e eduque os nossos algoritmos também, para que a gente consuma mais conteúdos de pessoas pretas. Esse é um movimento que eu tenho feito muito mais intensamente do ano passado pra cá. Eu tenho buscado de tudo, sabe? Filme, exposição, livro, podcast, vídeo, música, tudo que eu puder. O episódio tá acabando, mas eu não posso ir embora sem dar uma indicação. E a indicação de hoje tem tudo a ver com o início do episódio. No início do ano passado, eu ouvi um episódio do podcast Caso Bizarro, da Mabi Bonafé, e ela levou um convidado que era um autor de livros. E aí ele começou a descrever como que era o livro dele, não sei o que. Eu já catei no ar ali, que eu tava só ouvindo, né? Já catei no ar que ele é uma pessoa preta, não sei o que, não sei o que lá. Falei, interessante. Aí ele explicando a história do livro, que não sei o que, investigação, suspense. Eu, fale mais. Fale mais que eu tô interessada. Procurei o livro, li o livro, me apaixonei, entrei no esquema de pirâmide porque eu já li todos os livros desse autor. Stefano Volpe, muito obrigada por tudo. Mas apesar de O Beijo do Rio ter sido o livro que me iniciou nessa vida de Volpe, não é ele que eu vou indicar hoje. Eu queria indicar O Segredo das Larvas, que é uma distopia que o Volpe escreveu, com uma protagonista preta, a Freya. E eu não quero descrever muito porque eu me empolgo e eu acho que eu vou acabar dando spoiler. Então, assim, vou me conter, mas é muito bom, principalmente se você é uma pessoa, assim como eu, que gostava muito de distopia na adolescência. Eu era simplesmente fascinada por Jogos Vorazes, Maze Runner, Divergente, adorava todos. Mas aí, se assim como eu também, você sentia falta de um protagonismo preto, vem pro Volpe, vem pro Volpe. E aí você vai ficar um pouco puto comigo agora, ou puta também comigo agora. Por quê? Porque esse é um livro inicial. Se eu não me engano, é uma trilogia que ele vai escrever. Então, você vai ler esse livro, tem que ler mais outros. Mas vale a pena, porque é muito bom. E o Volpe é, assim, perfeito. Ele é um ótimo escritor. E eu falo com tranquilidade que ele é um ótimo ser humano também. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele na Bienal do Livro do ano passado. Ele foi um fofo comigo. Autografou 2 livros meus. E a gente conversou um tempo. Então, assim, eu tô muito feliz de conseguir chegar próximo, né? Ele é uma pessoa que sempre interage comigo no Instagram também, então cria uma conexão ainda maior, né? Além de eu gostar dos livros. Mas eu não posso indicar só O Segredo das Larvas. Então eu vou trazer também Homens Pretos Não Choram, que é assim um livro maravilhoso do Volpe, uma leitura facílima, porque são vários contos, mas também é uma leitura muito densa e muito intensa. Eu amei cada página desse livro. Eu lia ele no caminho pro serviço, então eu tava dentro do metrô, me acabando de chorar, mas valeu cada humilhação que eu passei na rua por chorar no meio das pessoas, porque é um livro muito lindo.
E muito em breve o Volpe vai lançar um curta do primeiro conto desse livro, que na verdade começou sendo um roteiro para um curta e acabou virando um livro. Olha, Volpe é sensacional, gente. Vem comigo, pelo amor de Deus, vamos fundar um fã-clube pro Volpe. Gente, esse homem é maravilhoso. Muito obrigada por tudo, Volpe. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse episódio tanto quanto vocês curtiram o primeiro, ou até mais. Menos não tá autorizado. E eu vejo vocês em breve. Eu juro que eu vou tentar aparecer antes. Juro, prometo, assim, ó, de dedinho, tá bom? Mas por enquanto, até mais.